A gente sabe que na infância tem momentos onde as crianças elas fazem muitas coisas sem pensar, justamente porque elas não têm maturidade, e acabam aprontando sem pensar nas consequências. E uma coisa que o desenho Clarence o Otimista acaba fazendo é mostrar momentos onde crianças aprontam bastante. Claro, também não no nível das coisas que acontecem no desenho, mas sim o que uma criança acaba fazendo nessa idade. E uma das vezes que o desenho acabou demonstrando isso foi no episódio 9 da segunda temporada chamado Sábado na Escola, no qual o Sumo, Clarence e o Jeff acabaram aprontando e receberam uma punição por isso. E sim, até o Jeff me surpreendeu nesse episódio porque ele acabou indo na onda do Clarence, sendo que a gente sabe que ele é bem comportado. Então os três acabaram ficando de castigo, porém, o Jeff acabou percebendo que com certeza não foi uma boa ideia ter ido na onda do Sumo e do Clarence. Eu vou repetir de ano e vou ficar preso na turma dos gêmeos Gubo. Oi, 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 oi. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Clarence. E dessa vez começa com a professora Baker, que ela tava tendo ali uma conversa com o pet da escola. E pelo que tudo tava indicando, ela se sentia um pouco solitária, porque ela conversava com os animais para não se sentir sozinha. O que com certeza isso acabou sendo um pouco triste. Você tá com tudo em cima agora. Não, eu acho ótimo pensar em fazer graduação, claro. Ai, quem eu tô enganando? Obrigada por me ouvir, Herman. Mas após isso, acabam mostrando as crianças brincando no intervalo, e eles acabaram observando uma parede sem nada, e foi aí que Clarence acabou tendo uma ideia, porque tava parecendo que aquela parede tava sem vida, então eles resolveram ajudar. Que era pra dar um ar mais animado pra ela, então eles pegaram um balde de tinta. Então eles começaram simplesmente a pintar a parede. E sendo sincero, eu acho que eles não sabiam que pintar o patrimônio público não poderia. E eles não se seguraram nem um pouco em pintar aquela parede. Inclusive, eles se sujaram bastante em fazendo aquilo. E até chegou inclusive a ter uma discussão entre o Jeff e o Sumo, pra ver quem pintaria qual parte da parede. E o impressionante é que eles estavam fazendo aquilo, mas ninguém tinha percebido ainda. Só depois de alguns minutos que as crianças que estavam brincando próximas ali acabaram percebendo aquela obra de arte que acabaram fazendo. E o engraçado é que o Clarence, ele estava orgulhoso de ter chegado naquele resultado, mas aquilo estava tão feio e sem ordem alguma, que ao invés das outras crianças acharem aquilo da hora, na verdade acharam bastante feio. E até deram risada porque acharam engraçado aquela situação. Por que estão rindo? Qual é a graça? Mas o que é isso? Tá muito feio. E foi então que a professora Baker acabou chegando porque ela percebeu aquela movimentação e acabaram vendo que os meninos sujaram a parede da escola. E como fizeram uma coisa que não deveria, com certeza teria consequências. E o que aconteceu basicamente é que eles ficaram de castigo no sábado na escola. E até que a mãe do Clarence, ela não ficou chateada com o que ele fez. Na realidade, ela foi pra praia com o Xadão enquanto ele tava na escola, porque ele tinha que limpar aquela sujeira que ele fez. Bom sábado na escola, amigão. E não liga por perder o nosso dia na praia. Você vai na próxima. E uma coisa impressionante é que a escola no sábado ela é bem vazia. Passou até uma sensação de casa abandonada. Deu pra ver que o Clarence ele ficou com um pouco de medo, mas enfim. O lance é que a professora Baker ela não passou só a tarefa de limpar a parede. Essa inclusive não foi a única punição. Eles só poderiam fazer isso na verdade depois de limpar as salas da escola. Inclusive eles tinham que começar a limpar pela sala dela. Só que o Clarence ele não entende por que eles tinham que fazer aquilo. Tanto que ele queria saber porque estavam no sábado na escola, sendo que ali não tinha ninguém fora eles. Então Clarence, ele não entendia que aquilo era uma punição pelo que eles fizeram. E até a professora fala que nem ela gostaria de estar na escola, mas como eles sujaram a parede, eles iam ter que limpar. Então se eles quisessem ser liberados rápido, era só limpar a sala para poderem ir embora. E uma coisa que eu achei engraçada é que o Jeff, ele trouxe os produtos de limpeza dele da casa. Eu trouxe meu arsenal. São umas coisinhas que eu uso em casa. Deu pra ver que o garoto é bem preparado. Mas enfim, o lance é que a pessoa menos interessada em limpar aquilo basicamente era o Sumo. Tanto que ele tava fazendo a parte dele só que na má vontade. E o toque do Jeff acabou sendo benéfico pro Sumo, porque isso acabou incomodando ele, pela forma como o Sumo tava limpando. Então ele acabou assumindo aquela posição e manda o Sumo ir limpar as mesas. Pode deixar que eu assumo aqui por enquanto, e você pode limpar as mesas enquanto isso. Só que quando o Jeff terminou de limpar o quadro, ele também foi ajudar o Sumo. Ele tava dando palpite de como ele deveria fazer. E foi engraçado porque o Sumo aproveita do perfeccionismo do Jeff pra fazer o Jeff basicamente trabalhar sozinho. Porque enquanto o Jeff ele tava tentando ensinar o Sumo, ele saiu de perto e deixa ele limpar sozinho. Simples, no sentido anti-horário feito em velocidade constante. Saquei. É muito importante mudar de direção. O que acaba sendo um pouco de vacilo do Sumo. Só que o Jeff ele tem um problema que ele quer tudo que seja do jeito dele. Então isso acabou não sendo um problema. E agora o Clarence ele tinha que limpar o aquário.
aquário. Mas parece que o Clarencio, ele fez um péssimo trabalho. Tanto que, sendo sincero, parece que ele não limpou nada. E ainda por cima apareceu o Sumo que tinha chaves das outras salas, então ele acabou chamando o Clarencio para brincar. Que no fim eles não fizeram o trabalho que deveriam fazer. Então eles andando por aí observando a escola, o Sumo e o Clarencio acabaram percebendo que no fim de semana a escola é bem silenciosa. Não parece aquele clima caótico como é num dia comum. Só que eles foram para a quadra da escola e foram se divertir. Porém, eles não só fizeram isso, como começaram um caos na escola. Tudo já começou errado quando eles começaram a pentear a parede. Agora eles já estão bagunçando a escola, sendo que era trabalho deles terem que limpar. Enquanto isso, apenas o Jeff estava limpando tudo sozinho. E por outro lado, o Jeff e o Sumo estavam brincando de enfermeiros na enfermaria. Só que isso não durou por muito tempo porque eles resolveram zoar ainda mais. Abrindo o armário, espalhando as coisas, eles estavam basicamente causando uma bagunça sem fim. Até começaram a brincar de guerra no corredor da escola. E como eles estavam se divertindo naquela zoeira, o Clarencio acabou repensando e não achou assim tão ruim estar no sábado na escola. Só que o pior de tudo é que o Sumo sabe que o que eles estão fazendo é uma coisa ruim, porque ele acabou respondendo basicamente isso aqui. E essa não deve ser nossa última vez aqui, depois que a professora vira essa sujeira. Ou seja, ele fez mesmo sabendo que pode ter uma consequência, que eles podem ficar de castigo de novo. Mas o Clarencio, ele acabou percebendo que o que ele fez foi um erro. E na realidade, o que impediu ele de escutar a professora era aquela espinha que estava na cara dela que estava distraindo ele. Ou seja, ela chamou tanto atenção que ele não prestou atenção no que ela falou. Ou seja, talvez ele não tivesse feito aquela bagunça toda se tivesse prestado atenção no que a professora Baker tinha falado. Só que depois do que o Sumo falou, ele percebeu a besteira que acabou fazendo. Mas o Sumo fala para ele ficar tranquilo, porque o Jeff limpava depois. E eu achei um pouco sacana o que o Sumo falou. E vou falar no Jeff, inclusive, ele acabou limpando a sala sozinho. E na hora, inclusive, que ele limpou o aquário, ele tirou o pet que ele acabou fugindo. E foi então que eles perceberam que tinha um problema. Eles precisavam achar ele antes que a professora voltasse. Que o Clarencio, ele acabou ficando bem preocupado com o pet, porque ele estava lá fora sozinho, então coisas ruins poderiam acontecer. Quer dizer que o Herman tava lá fora sozinho, apesar de ser em casa? Ah, temos que achá-lo. Só que o problema é que a professora Baker já estava voltando. E foi nesse momento que o Jeff, ele acabou tendo o gatilho de uma punição que ele poderia receber, que poderia ser muito pior do que ficar no sábado na escola. Eu vou repetir de ano e vou ficar preso na turma dos gêmeos Gubo. Oi. Então, baseado nisso, o Jeff resolveu procurar a sério, já que o Sumo parecia não estar se importando tanto. Mas como o Clarencio ele também estava preocupado, então ele também resolveu ajudar. E foi então que o Jeff, ele chegou no corredor e percebeu a bagunça que eles fizeram. E o Sumo ainda fala que não foi problema dele porque foi o Jeff que perdeu o pet. Ele não percebeu que foi culpa dele aquela bagunça. Só que o Jeff, ele estava motivado, então mesmo assim ele foi procurar. Só que o único jeito de achar o pet naquela bagunça era começando a arrumar tudo. Então não só o Jeff, mas os três começaram a limpar os corredores. E apesar que o Sumo parecia que estava fazendo aquilo na má vontade, então o Jeff ele tinha que ficar no pé dele para ele levar aquilo a sério. Te amasse mais, espere até o final. Oh, não! E enquanto eles estavam limpando, eles aproveitaram também para procurar. E até acharam uma coisa que parecia ser o pet, mas era alarme falso. Só que a impressão que eu tenho é que ao invés deles limparem, parece que estava sujando ainda mais. Principalmente quando o Clarencio começou a usar a cola. O lance é que a professora Baker acabou vendo aquilo antes deles terminarem. E acabou ficando espantada com o que acabou vendo. Só que pelo menos acharam um pet, que ele estava embaixo de uma lata de tinta. Que ele estava usando como casco, já que ele não tinha um dele. Só que o problema é que aquele pet parecia que ele era muito mais forte que o normal. Ele bateu tanto na mesa que aquela pilha acabou caindo e ia cair em cima dele. Que eu acabei pensando inclusive que ele ia morrer, mas não aconteceu. De alguma forma aquela lata acabou protegendo ele. Ah, ele tá vivo. É um milagre! E o pet sobreviveu e não foi machucado, mas isso acabou assustando o Jeff. Então depois do que aconteceu, eles levaram o pet pro aquário, que os meninos acabaram tendo que limpar o corredor, que aquilo foi justo. E passou algum tempo, então eles limparam tudo, que a professora Baker acabou liberando eles. Só que eu acho que vocês não perceberam uma única coisa. O motivo inicial deles estarem ali era limpar a parede. Só que eles perderam tanto tempo limpando a bagunça que o Sumo fez, que eles esqueceram de limpar a parede suja. Ou seja, a professora Baker liberou eles antes de terem terminado tudo. Tá de brincadeira? Ah, qual é? Só pode ser brincadeira!
E como eu tinha falado, na infância a gente faz muita coisa sem pensar. E o que os meninos fizeram basicamente é a prova disso. O Jeff, por exemplo, ele é muito comportado, mas ainda assim ele é uma criança. Por isso, inclusive, ele também fez bagunça. E o que eu gosto nesse episódio é que todos receberam uma punição pelo que fizeram. Que inclusive isso foi bem merecido. Até porque tem episódios que vocês sabem que isso não acontece. Só que nesse episódio até que foi tranquilo porque era só limpar a sala. Mas me diga, o que você achou desse episódio? Deixe nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais. Skynic Sponsored Beats.